Boa noite. Como é que vocês estão? Eu fiquei sem vir aqui já tem um bom tempo, né, pastor Daniel? E eu estou observando que vocês têm muitas mudanças para melhor. Para melhor. Sinal que Deus tem dado sabedoria para vocês administrarem aquilo que vai entrando. E eu tenho certeza que Deus tem algo cada vez melhor para vocês nessa caminhada. Eu acho que da próxima vez que eu vier aqui já vai estar forrado. Vai estar forrado. Semana que vem. Ótimo. Já vai estar forrado. Oh, vai ser maravilhoso, né? Isso aí tudo ajuda para que a gente possa adorar a Deus com todo o coração e sem o problema do calor, da acústica, né? Tudo vai melhorando. A pastora Lídia disse, não, fala só você hoje. Mas quantos gostariam que ela falasse antes de mim também? Deixa eu ver. Não tem jeito, não tem jeito. Você vai ter que chegar aqui e falar. Graça e paz. Eu estou contente de ver como Deus tem abençoado vocês aqui. Nós sempre estamos lembrando de vocês. E não é a palavra certa, mas torcendo assim, sabe? Para que Deus vos faça prosperar e para que alcancem a vizinhança toda, esse bairro para Cristo. Eu louvo a Deus porque por vários lugares onde nós temos ido, como aqui a gente chegou, né? Tem um altar erguido, porque para mim a igreja é um altar erguido a Deus eterno. E o Senhor, Ele vai manifestar cada vez mais a sua presença aqui. Eu louvo por aqueles que batizaram, eu louvo pela palavra de Deus, que ela é fiel. Ele hoje de manhã, na escola dominical, estudando Filipenses, não é? Que Paulo nos desafia a desenvolver a nossa salvação. Desenvolver, essa palavrinha significa que é colocar em prática a nossa salvação para que ela cada vez mais se firme em nossa vida, nos traga convicção de que realmente ela é fiel, ela funciona. Porque as pessoas à nossa volta não vão ler a Bíblia, mas eles vão olhar para nós e dizer, está funcionando na vida da Lídia, eu vou testar na minha também. Não é? E o meu desejo é que, ao ouvirem a palavra de Deus, saiam daqui e dizendo, eu vou colocar em prática e eu vou desenvolver a salvação na minha vida para que outros também possam conhecer a Cristo. Há muitos anos eu fiz essa decisão, ainda que eu cresci na igreja, mas aos 18 anos eu tive minha crise de identidade com o Senhor, não é? Porque eu dizia, Deus, se tudo aquilo que meu pai fala, minha mãe fala, que eu escuto na escola dominical, o líder de jovens fala, o professor de escola dominical fala, eu sei aqui, mas não sinto aqui, né? Porque às vezes a gente entende tudo, né? Mas, Senhor, faça eu realmente sentir aqui no meu coração que é de fato isso. O Senhor Jesus morreu por mim, o Senhor Jesus perdoa os meus pecados, e o Espírito Santo pode me tratar e me ajudar a vencer aquelas coisas que a gente teima em segurar, né? A aprender a deixar o Senhor cuidar. E sabe, Deus operou isso na minha vida. E se eu sirvo o Senhor, não é porque o pastor está falando, não é porque os outros estão falando, mas porque eu experimentei Cristo realmente na minha vida. E quando eu acho que eu já desenvolvi bastante a salvação, Deus me dá um novo desafio, uma nova proposta para eu ir um pouquinho mais além. E é assim mesmo, né? Não podemos ficar olhando uns para os outros, mas olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, me ajuda a praticar a palavra, a praticar a palavra. E eu sei que alguns vão mais devagar, outros vão mais depressa, mas todos nós estamos caminhando para o alvo, que é Cristo. Esse é o meu desejo para que vocês estejam desenvolvendo a salvação a cada dia. E vale a pena,
Porque a cada passo a gente descobre algo novo e diz, puxa, por que eu demorei tanto tempo para vir para essa nova fase, né? E aí, quando a gente já está numa fase boa, Deus nos dá um novo desafio e assim vai, até o dia em que o Senhor Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, e vamos estar no meio dessa galera toda, dizendo, Senhor, graças a Deus pela Tua palavra, e que Deus vos abençoe. Estou muito feliz de estar aqui e de ver como Deus tem vos abençoado. Ver a Floriane, e a Irene, a Daniela, muitos de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Lídia. Graças a Deus. Família. Hoje vamos falar um pouco sobre família. Vamos falar sobre a importância da oração. Quando Deus decidiu começar a nação de Israel, Deus separou Abraão. E lá em Gênesis capítulo 12 diz, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que me amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus é de abençoar todas as famílias da terra. Amém? E isso inclui a sua família. Sua família está debaixo das mãos de Deus. Família é fundamental. Para vocês terem uma ideia, vocês conhecem a gente aqui no Brasil, mas Jesus Cristo entrou na família Lima há 93 anos atrás, através da Igreja do Nazareno. Por quê? Porque a nossa igreja está em 165 países, e meus pais, meus parentes, os parentes do Daniel, todos vieram das ilhas de Cabo Verde, não é? Então foi lá que o Evangelho alcançou minha tia bisavó, em 1931. Depois disso, só tinha ela de crente na família. Talvez seja a sua experiência, só você é crente, só você serve ao Senhor Jesus de verdade, de coração. Meu avô era ateu. Então, o que acontece? Ele desprezava qualquer coisa que fosse Deus, inclusive o que sua tia falava. Mas a minha tia foi morar na casa do meu avô. E o que ela fez? Ela deixou a Bíblia aberta na sala. Alguns aqui são da época que a Bíblia sempre estava aberta no Salmo 91, principalmente em dia de chuva. A Bíblia virava até um amuleto. Na hora da chuva as pessoas liam o Salmo 91. Quem não tinha Bíblia tinha um quadrinho, vocês se lembram? Um quadrinho do Salmo 91. Pois é, o meu avô passava pela sala, via aquela Bíblia e começou a folhear as páginas da Bíblia. E o que diz a palavra de Deus? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados, aquilo que parece impossível, a palavra de Deus tem poder para mudar o coração até aquele que é mais duro no coração, até o ateu. E o meu avô passou um tempo de crise, e lendo a Bíblia, aí um dia ele disse, debaixo de uma bananeira, ele disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, tira essa angústia do meu coração agora mesmo, Senhor.
veio uma paz tão grande no seu coração. Meu avô aceitou a Jesus em 1941. Por causa da conversão do meu avô, muitos amigos dele aceitaram a Cristo. A bênção vai começar através de você. Muitas pessoas serão alcançadas para Cristo através de você. Minha mãe aceitou a Cristo em 1945. Meu pai em 1947. Meu pai também era daquele tipo assim durão, sabe? Meu pai era sobrinho do meu avô. Aí um dia o meu avô estava com ele, deu um folheto de evangelização. Só que o folheto estava escrito assim: rasgue, é protestante. E meu pai agradeceu o meu avô, andou um pouquinho mais e rasgou. Porque mandou de rasgar, protestante. Mas meu pai não estava sozinho. Você sabe que sempre tem um cagueta, né? Alguém chegou para o meu avô e disse: o Lima rasgou o folheto. E aí um dia meu pai estava passando uma necessidade espiritual e tal, chegou para o meu pai, para o meu avô e disse: ô tio, me ajuda. O meu tio, do jeitão dele, durão, né? Disse: eu não vou ajudar você mais não. Você rasgou o outro folheto. Não, tio, me dá mais um, agora não vou rasgar. E meu pai aceitou a Cristo aos 17 anos. Vida transformada. Olha só, minha tia bisavó, meu avô, meu pai e minha mãe, nós, meus filhos, minhas netas, já somos 7 gerações na casa do Pai, todos servindo ao Senhor. É muito importante. Vocês que estão com crianças, preparem essas crianças para dirigirem a igreja daqui 10, 15 anos. Os jovens que estão aqui serão pastores, e vocês sentirão como Deus vai usar vocês nos próximos anos. É só o começo aqui em Jardim Adelaide, é só o começo. Deus tem grandes coisas. Vocês conheceram a minha mãe. A minha mãe é mulher de oração, oração forte. Ela era diferente do meu pai. Meu pai era comunicativo, falava com todo mundo, era conhecido no Brasil, na América do Sul, nos Estados Unidos, África, Portugal. Já a minha mãe era aquele jeitinho, lembra dela? Falava mansinho, pois os opostos se atraem. E esse casal juntos fizeram uma obra maravilhosa na Argentina, fizeram uma obra maravilhosa no Brasil. Meu pai aposentou, foi para os Estados Unidos, abriu ainda mais 2 igrejas. O nosso descanso é só lá no céu, tá? A minha mãe orava muito, e eu dou graças a Deus pela oração da minha mãe. Eu quero fazer um desafio para vocês. Sejam intercessores de seus filhos, de seus pais. Talvez alguns aqui ainda se lembram na juventude, quando você estava dormindo e a sua mãe chegou e pôs a mão na sua cabeça, orando, intercedendo, cobertura espiritual. É muito importante, cobertura espiritual. Uma vez, a minha mãe foi me visitar lá no Amazonas, e eu decidi dar para ela um passeio maravilhoso de barco. Detalhe, o barco saía 8 horas da noite, e só chegava no local 2 horas da manhã, uma escuridão total no Rio Negro. Todo mundo descansou, a minha mãe passou as 4, 5 horas ao olho aberto, vendo o que estava acontecendo lá. Quando chegamos em São Sebastião, descemos do barco, a minha mãe disse: graças a Deus, finalmente terra firme.
Aí eu falei para ela: não, mamita, ainda tem mais meia hora de canoa, agora 2:30 da manhã, na escuridão total do Amazonas. E então, no meio do caminho, eu percebi, você põe a mão na canoa assim, a água bate na sua mão. Quem já foi para lá sabe o que eu estou falando. Ou seja, só mais um pouquinho para afundar. E eu quis distrair a minha mãe. Aí eu falei para ela: mãe, sabia que quando os missionários vêm fazer missão aqui no Amazonas, no último dia eu trago eles a essas horas, 2h da manhã, para focar os olhos dos jacarés? Alguém aqui já viu, já focou olhos de jacaré? Ninguém. Quando você está de madrugada, você passa com o barco, com uma lanterna, você passa assim a lanterna na beira do rio, você vê um monte de bolinha vermelha brilhante olhando para você. Talvez eles estejam dizendo: cai, 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 cai. Aí eu achei que estava distraindo minha mãe. Aí minha mãe falou, olhando para frente, né? Filho, eu oro por você todos os dias, para você fazer missões no Amazonas. Focar jacaré, não vou orar. Eu entendi a mensagem subliminar. Passei 10 anos lá, nunca mais fui focar jacaré, porque está fora de cobertura, que nem sinal de celular. Está fora de cobertura, eu não vou. Outra vez eu fui para a cidade de São Pedro, aqui, Águas de São Pedro, aqui na frente. Aí o pastor, eu ia pregar à noite, o pastor me levou lá no monte, lá, mostrou a beleza daquela região, e disse: pastor, tem uma tirolesa que sai daqui, vai parar lá mais não sei quantos metros abaixo, o senhor quer? Eu lembrei da minha mãe, falei: não, eu vim aqui para pregar o evangelho, não para ficar andando de tirolesa no domingo à tarde. Nossos pais sustentaram a gente em oração, e agora chegou a nossa vez de sustentar as famílias, as nossas famílias, debaixo das mãos do Senhor. É na oração, na intercessão, que a gente vai alcançar a vitória. Eu vou deixar uma frase para vocês: quem fica de joelhos diante de Deus permanece de pé diante de qualquer circunstância. Vou repetir para você gravar: quem fica de joelhos diante de Deus permanece de pé diante de qualquer circunstância. Estou falando de família, mas será que Deus valoriza mesmo família? E como? Para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz em Gálatas 4:4: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Quando Deus tinha que mandar seu Filho Jesus, Ele fez questão de escolher uma família especial. Certamente já aconteceu com alguns aqui. Você tinha uma viagem planejada, mas não conseguiu ninguém para ficar com seus filhos. Você diz: desta vez não, eu não vou. Deus enviou seu Filho Jesus, o primogênito, para estar conosco. Deus poderia ter enviado Jesus aos 33 anos, ele desceria dos céus e faria a sua obra. Não, Deus enviou seu Filho como uma criança, esteve conosco. É por isso que é o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ei, o Senhor Deus está aqui. Quando você sair por essa porta, Ele vai estar com você. Durante a semana de trabalho, Ele vai adiante cuidando de cada detalhe da sua vida. Deus escolheu um casal. Será que Deus fez José e Maria? Foi assim? Não. A gente tem que entender as características desse casal.
Maria, se você vai encontrar isso em Lucas capítulo 1, era uma mulher consagrada. A ideia que a gente tem de Maria é aquela mãe afetuosa que a gente vê nas imagens, nos desenhos. Quando Deus apareceu para Maria, ela tinha 13 anos, aproximadamente 13 anos. Ela já estava prometida para José, já era noiva de José. Naquela época, se ficasse noivo só com divórcio para separação, porque eles levavam a sério o noivado. O anjo do Senhor, Gabriel, apareceu e diz a ela, em Lucas 1,30, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você vai conceber do Espírito Santo o Filho de Deus, o Salvador. Aí Maria fez uma pergunta básica: Gabriel, como é que eu vou ser mãe de Jesus, o Salvador, se eu nem casei ainda? Aí Gabriel explicou que seria pelo Espírito Santo de Deus. Sabe qual foi a resposta de Maria? Aqui está a serva do Senhor, que aconteça, que se faça em mim segundo a sua vontade. Uma menina consagrada a Deus. Meu desafio que eu faço aqui para todos aqui presentes, não só para as mulheres, que você tenha uma vida consagrada, uma vida completamente dedicada ao Senhor, completamente dedicada. Isso é consagração. Muitos dos cristãos, vocês sabem, aí fora, tem o pedreiro meia colher. Já viu falar do meia colher? O que é? Ele era servente, passou a ser pedreiro, mas está em fase de aprendizado. Tem muitos cristãos, por não buscarem uma vida consagrada, vivem uma vida mediana com Deus. Hoje à noite eu quero desafiar vocês, a vocês colocarem suas vidas no altar de Deus, e dizer: a partir de agora, Senhor, a minha vida vai ser totalmente consagrada, totalmente dedicada ao Senhor, consagrada, como era Maria, a mãe de Jesus. E José? A Bíblia diz, em Mateus 1,19, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Vamos imaginar a cena? Eu gosto sempre de imaginar a cena. Maria, com 13 anos, corre para José e diz: José, eu tenho uma novidade para você. Quem é que não gosta de novidade, né? Naquela época não tinha. Você quer escutar a primeira boa ou a ruim? Naquela época não tinha essas coisas. Era uma novidade. E José disse: sim, fale comigo. José, o anjo do Senhor apareceu para mim. José deve ter dito: oh glória. E aí disse: e o que ele falou? Ele anunciou que eu estou grávida. Imagina a cara de José. Se está grávida, eu não tive relação com ela, ela adulterou. Porque naquela época, no noivado, se namorasse com outra pessoa já era adultério. A característica de Maria era a consagração. A característica de José era um homem justo. Aí você vai entender o texto. Naquela época, se uma mulher fosse pega em adultério, ela era apedrejada. E quem fazia a acusação, somente uma pessoa podia fazer a acusação. Não valia pai, irmão. Se o marido fizesse a acusação, ela seria apedrejada. Aí você entende que José, sendo um homem justo,
ele se afastou de Maria. Quando Maria ficasse com a barriga grande, ninguém poderia apedrejá-la, porque o único que podia dar ordem era o seu marido. José era um homem justo. Mas eu quero dizer para vocês, Deus não é Deus de confusão. Deus não traz confusão na nossa vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, naquela mesma noite, não foi 2 dias depois, naquela mesma noite, José teve um sonho, o anjo de Deus apareceu e disse: não temas receber Maria por sua mulher, porque o que dela será gerado, está sendo gerado, é do Espírito Santo, e o seu nome será Jesus. Confirmou aquilo que Maria tinha falado para José. Por isso eu quero dizer para vocês, você casal, você que ainda é solteiro, você que é viúvo, você que é filho, filha, você precisa buscar uma vida consagrada, e você precisa viver uma vida justa no dia a dia, que as pessoas ao olhar para você, possam dizer: fulano de tal, não, eu conheço ele, eu sei que ele é um homem de Deus, eu sei que ela é uma mulher de Deus. É muito importante. A Bíblia fala sobre a importância da oração, da intercessão. Lá em Neemias 4,14 diz: não tenham medo. Esse versículo, se você puder grifar na sua Bíblia, faça, porque para você nunca mais esquecer esse versículo. Não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias conclamou o povo a orar, a interceder pelas famílias. Neemias disse: vamos lutar pelas famílias. Hoje em dia nós temos visto uma pressão sobre os nossos filhos que nós não passamos na nossa infância. Antigamente, quando falava de pornografia, era só no cinema. O máximo que tinha eram nas bancas de revista. Hoje, a pornografia está conectada com quase todos nós. E vocês sabem que os adolescentes usam mais o TikTok. Eu não uso o TikTok, porque eu não sei usar. Mas o TikTok é o caminho de entrada de toda pornografia para os nossos filhos. Nossos filhos estão recebendo mensagens novas na escola. Nossos filhos estão recebendo mensagens novas na faculdade. A faculdade desconstrói aquilo que você ensinou para os seus filhos. A batalha é grande, por isso que a Bíblia diz: lutem por suas famílias. Lutem. Ah, pastor, é que o senhor não conhece o meu marido, o senhor não conhece a minha esposa, o senhor não conhece meu avô, o senhor não conhece meu irmão. Eu já falei de Jesus para eles a vida toda, nunca aceitaram Jesus. Eu até falei para eles: a partir de agora não oro mais por você. Hoje, eu estou aqui pedindo, se por um acaso você já fez essa declaração, que você reconsidere e volte a orar por sua família. Não podemos perder a esperança. Não podemos perder a esperança. Continuemos orando e buscando a direção do Senhor. Família é o nosso campo de batalha. Campo de batalha que está sempre aí ligado conosco. A Bíblia fala de Samar em 2 Samuel capítulo 23,
fala de um homem que tinha um campo de lentilhas. Lentilhas não são árvores, é feijão, rasteiro. O máximo as pessoas colocam gravetos para que a lentilha suba um pouco. Mas se não fizer isso, fica no chão. Naquela época, naquela região, os filisteus ficavam nas montanhas, só observando os judeus. Eles preparavam a terra, semeavam a semente, regavam, cuidavam, aparavam as ervas daninhas. Quando chegava a época da colheita, os filisteus desciam e tomavam posse das coisas dos judeus. Olha, eu vou dizer para você, muitas vezes a gente cuida de um filho, de uma filha, anos e anos, todo o cuidado, de repente você sente que eles estão escapando pelas mãos, pelos dedos. Nós vamos lutar pelos nossos filhos, pelos nossos parentes. A Bíblia diz que quando os filisteus desceram, todo mundo saiu correndo. Samar ficou em pé, disse: não, daqui eu não saio, eu plantei, vou colher, eu não vou entregar para vocês assim de graça. Nós não vamos entregar nossos familiares de graça. Nós vamos orar, vamos buscar a direção do Senhor. Mas tem um detalhe, muitas vezes a gente que é pastor, a gente visita algumas casas, a pessoa não quer nada com Deus, mas diz assim: pastor, o senhor pode orar por mim na igreja? Pastor, o senhor pode levar o meu pedido de oração? Melhor do que isso, é você mesmo estar pertinho do Pai. Pertinho do Pai. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Jesus não força a entrada no coração de ninguém, mas você precisa ouvir o bater de Jesus na sua porta. Hoje à noite pode ser o momento que o Espírito Santo está falando com você: realmente eu preciso abrir a porta do meu coração para receber Jesus como meu Salvador e Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20: aquele que ouvir a voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer ter comunhão com você no seu dia a dia, mas o que você precisa? Entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Não tem meio termo. Ah, pastor, se eu der o dízimo é suficiente? Não, o dízimo é uma gratidão por tudo que o Deus te deu durante o mês. Ah, pastor, se eu ficar escutando música, você vai ver que tem muita gente assim: não, eu escuto louvor o dia inteiro. Você entra nas lojas, não, aqui a gente escuta louvor o dia inteiro, mas não é só a louvor apenas que vai te levar a ter a comunhão com Jesus. Você precisa abrir o seu coração, abrir a sua mente e dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. A oração é fundamental. Algumas vezes a gente acha que Deus só ouve a oração daqueles que oram alto. Já ouviu isso? Quanto mais alto você orar, mais o diabo não vai entrar na sua mente. Não é pela altura da oração, não é pela altura, senão eu ia morar lá na Bolívia, que está 4.000 metros de altura, para a minha oração chegar mais rápido para Deus. Não é poder da oração, oração bonita. Algumas vezes o pastor diz assim: você pode abrir o culto com uma oração? E você diz: não, chama fulano. Orar é falar com Deus. E eu vou dar uma ilustração para vocês aqui. A Bíblia fala que os 12 apóstolos, isso aí você vai encontrar
em Mateus capítulo 14, os 12 apóstolos estavam navegando no mar da Galileia, quando começou uma tempestade. Tudo indicava que eles iam morrer. Eu não lembro qual foi a sequência, porque teve uma outra tempestade que Jesus estava dentro, não é? A gente fala muito disso, Jesus tem que estar no seu barco, não é? Mas dessa vez Jesus não estava. Alguns dos apóstolos, eu sempre falo que é o Tomé, aquele que duvidava, né? O Tomé falava: dessa a gente vai afundar, porque Jesus não está conosco. Mas a Bíblia diz que de repente, lá no fundo assim, naquela tempestade, vento, ondas, eles viram um vulto andando sobre as águas. O que é que Tomé deve ter pensado? É a morte que veio pegar a gente. A Bíblia diz na realidade que os apóstolos disseram: é um fantasma, é um fantasma. Mas aí Jesus, lembra que Deus não é Deus de confusão? Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Hoje eu quero dizer para vocês: não tenham medo das batalhas espirituais que estão sendo traçadas. Não tenham medo das dificuldades. Talvez aqui você esteja dizendo: a minha semana vai ser dura, vai ser pesada. Não tenha medo, porque o Senhor Jesus está presente. Aí só faltava Jesus caminhar até o barco, não é? Agora, eu não sei como é que são vocês, mas eu tenho 5 filhos. Cada um tem sua característica. E muitas vezes tem aquele que é silencioso, calmo. Tem aquele que fala bastante. Pode pensar aí na sua família. Tem gente que vale por todos. Quando só faltava Jesus chegar, Pedro disse: Jesus, se realmente é o Senhor, me faça eu andar sobre as águas até chegar no Senhor. O que é que Tomé falou? Não fala besteira, meu amigo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus disse: vem. Hoje à noite, o Senhor Jesus também está dizendo: venha, confia, sou eu, venha. Pedro tomou coragem, jogou uma perna para fora. Lembra que eu gosto sempre de imaginar a cena, né? Jogou uma pedra para fora. Talvez Tomé segurou no braço dele e disse: ô Pedro, você vai mesmo? Vou. Então me dá a carteira e o celular, para não molhar. Sabe que muitas vezes a gente faz isso no dia a dia? A gente ora por cura e muitas vezes duvida. Eu acho que Deus não vai, esse pedido é muito grande para fazer para Deus, eu não vou fazer o pedido grande. Pedido grande que tem que ser feito. Pedido pequeno você resolve. Pedido grande que não tem solução, é hora de você colocar nas mãos de Deus e confiar no Deus que pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que Pedro colocou o seu segundo pé e começou a andar sobre as águas. Naquele momento, os 11 apóstolos descobriram que eles perderam a oportunidade da vida deles de andar sobre as águas também. E eu vou dizer para você: quanto mais fé em Deus você tiver, no Deus Jeová Rafa, é o Deus que cura, no Deus Jeová Jiré, o Deus que provê as necessidades, quanto mais fé você tiver, mais respostas de oração você vai ter no dia a dia. Mas a palavra de Deus diz que no meio do caminho, né, Pedro estava andando, olhando para Jesus,
E Jesus dizendo: venha, venha. A Bíblia diz que Pedro olhou para as ondas e os ventos, ou seja, ele tirou os olhos de Jesus. Eu acho que você já até entendeu o que eu quero dizer para você. Nunca tire os seus olhos dos olhos de Jesus. Nunca tire. Pode ter a situação que for. Ai, Senhor, tá difícil, Deus, a misericórdia. Continue com os olhos fitos em Jesus Cristo. Aí, Pedro começou a afundar. O que é que Tomé deve ter pensado? Eu falei para ele, que se é amostradinho, é isso que vai dar. Mas a Bíblia fala aqui que aconteceu algo especial. Pedro fez uma oração. Vocês podem imaginar qual foi a oração? Ele estava afundando, lembra disso? Amantíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, olhai para nós neste momento de dificuldade. Foi assim que Pedro orou? Não, a Bíblia fala que Pedro só disse: Senhor, salva-me. Olha a oração tão pequenininha. Senhor, salva-me. E ele estendeu a mão. Hoje, você precisa estender a sua mão para Jesus. Você precisa orar simplesmente nisso: Senhor, salva-me. Senhor, salva minha família, meus familiares. Senhor, salva-me. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estendeu a mão e o tirou de dentro das águas, e os dois caminharam até Jesus, até o barco. Hoje, nós estamos aqui para colocar tudo nas mãos de Deus. Talvez você chegou aqui e ainda não tenha a certeza da salvação. Eu me lembro quando era jovem e eu vivia com um pé na igreja e um pé no mundo. Nem o Daniel sabe, mas eu sentava no muro dos fumadores de maconha, lá no Ideobrando. Era um fundão lá, eu sentava com eles. Nunca fumei, mas estava pedindo para ser arrebanhado pelo diabo. E eu tinha um medo, pastor Daniel, porque eu sabia que eu não estava bem com Deus. E eu sabia que se eu morresse, estava perdido. Talvez hoje você esteja assim também, dizendo: pastor, eu já andei nos caminhos do Senhor, mas hoje eu estou afastado dos caminhos. Tem misericórdia, Senhor, salva-me. Esta é a oração que nós precisamos fazer. Vamos ficar em pé. Esta é a oração que precisamos fazer para a nossa família, por nossa família. Talvez hoje o Espírito Santo falou com você, dizendo: você precisa entregar sua vida a Jesus hoje. Talvez o Espírito Santo falou com você, você já foi um bom crente, hoje você é meia boca, mas está na hora de você dizer: Senhor, eu quero reconciliar, eu quero voltar a olhar para os olhos de Jesus, e eu quero caminhar até sobre as ondas do mar, mas ter a certeza de que o Senhor está no controle da minha vida, da sua vida. Se você tem esse pedido, essa necessidade, a única solução para você é dizer: eu quero Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Alguém aqui diria: pastor, eu sei que o senhor vai orar no final, o senhor pode orar por mim? Alguém levantaria a mão dizendo: estou vendo uma mão levantada, eu quero Jesus na minha vida. Quem mais?
aqui desse lado. É isso que eu preciso de Jesus na minha vida. Chega, estou vendo mais uma mão levantada, chega dessa vida de altos e baixos. Está firme com Deus, está fraco com Deus, está caminhando com Deus, hoje não está. Hoje à noite é a noite de salvação neste lugar aqui. Você está na casa do Pai, e Ele está aqui para abençoar a sua vida. Você que levantou sua mão, eu gostaria de orar por você, mas queria que você chegasse aqui para frente, por favor. Esse chegar para frente é um ato de fé que você faz. Quando você dá um passo à frente, você está dizendo: eu creio que o Senhor Jesus tem poder para mudar a história da minha vida. Mudar a história da minha vida. Imagina você daqui 90 anos, como é que você chama? Thaís. Alguém vai dizer: eu dou graças a Deus porque a vovó Thaís entregou a vida a Jesus há 93 anos, hoje eu estou aqui. A sua história, Thaís, começa a ter uma mudança radical a partir de hoje. A mesma coisa eu falo para cada um aqui. A sua história começa a mudar hoje, nesse lugar, porque você entregou sua vida para Jesus. Vamos orar juntos? Eu gostaria que você fizesse uma oração de entrega. Repete comigo: Senhor Jesus, nesta noite, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Eu entendi a mensagem. Eu preciso estar mais próximo de Jesus. Eu preciso voltar a olhar para os olhos de Jesus. Eu preciso pedir perdão dos meus pecados. E eu preciso que o Senhor entre na minha vida e faça morada no meu coração. Senhor Jesus, recebe a minha entrega nesta noite. E o que eu te peço, Jesus, que o Senhor fique para sempre comigo, de dia, de noite, da madrugada, no meio da tribulação. O Senhor Jesus vai continuar com seus braços estendidos para te ajudar na hora das dificuldades. Confirma, Espírito Santo, nesta noite, no coração de cada um, aquilo que está acontecendo hoje. Quando começar a segunda-feira, Senhor, eles estarão com seus amigos, parentes, e seus amigos e parentes dirão: você está diferente. Deus, dá força para cada um aqui andar nos teus caminhos. Mas nós hoje estamos também orando pelas famílias. Muitos estão aqui, mas seus pais, seus filhos, seus irmãos estão no mundo das drogas. Muitos estão aqui e estão vendo suas famílias serem destruídas. Muitos estão aqui e estão enfrentando opressão demoníaca na casa. Quando você entra na sua casa, você sente opressão. Muitos estão aqui hoje precisando de cura divina na sua vida e na família. Nós temos um ato de fé. Eu convido você que está com uma necessidade na sua família. Talvez você esteja bem, mas seus filhos não estão. Eu convido você para vir para frente, para fazer uma oração conosco. Oração de fé. Vem com... Hoje pela manhã eu estava em Souzas, famílias inteiras deram as mãos hoje de manhã e foram para frente para colocar suas famílias no altar de Deus. Tem solução sim, tem solução sim. Não desista dos seus filhos, do seu cônjuge, tem solução. Talvez você tenha um irmão seu que não quer nada com Deus e ainda goza de você. Hoje à noite você pode ser o intercessor, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu pai, sua mãe. Nós vamos orar hoje para que Deus mude a história da sua família. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela noite maravilhosa
que o Senhor nos concedeu aqui em Jardim Adelaide, na Igreja do Nazareno. Senhor, aqui está o teu povo, eles vieram para a tua casa. Jesus falou que sua casa seria chamada de casa de oração. Eles estão no melhor lugar que poderiam estar aqui em Jardim Adelaide, na casa do Pai. Alguns estão entregando suas vidas para Jesus, outros estão reconciliando-se com Jesus, e esses que estão aqui à frente estão dizendo: eu preciso de um milagre na minha casa, com os meus parentes, eu preciso de libertação, eu preciso de uma nova história, de um recomeço, daqueles que estão quase jogando fora a sua família. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas, e nós queremos terminar esse momento dizendo: Senhor, eu creio em Ti, não vou tirar os olhos dos Teus olhos, e quando precisar eu sei que eu posso estender a mão, e o Senhor vai cuidar de mim e da minha família. Nós oramos em nome de Jesus, amém.